Jornal. Câmara dos Deputados. Parlamentares destacam leis recentes que fortalecem a área da segurança. Representantes de energias renováveis defendem crescimento do setor. Deputados voltam a criticar aumento do fundo eleitoral para 2 bilhões de reais. Boa noite. O Congresso Nacional aprovou o aumento em 300 milhões de reais dos recursos para o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, conhecido como Fundo Eleitoral. Em 2020, os partidos políticos deverão receber cerca de 2 bilhões de reais para investir nas eleições municipais. O texto já foi sancionado pelo presidente da República. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, pondera que há poucos recursos para a saúde e educação no Brasil e por isso não há como justificar o aumento do fundo eleitoral para 2 bilhões de reais. Na sua opinião, os congressistas precisam abrir mão desse dinheiro, pois o cidadão não pode arcar com altos custos para campanhas. Schiavinato, do PP do Paraná, também é contra o aumento do fundo eleitoral. Na sua opinião, os valores do fundo para financiar campanhas devem permanecer os mesmos do ano passado, que chegaram a 1 bilhão e 700 milhões de reais. Política. Lídice da Mata, do PSB da Bahia, registra informações divulgadas na imprensa de que o acadêmico brasileiro Davi Nemer foi ameaçado de morte e teve que sair do Brasil. A deputada destaca que nos últimos anos, Nemer tem se dedicado aos estudos sobre como o aplicativo WhatsApp é usado politicamente no Brasil. Como relatora da CPMI das fake news, Lídice da Mata rebate os ataques ao colegiado e diz que não admite as tentativas de desqualificar o trabalho dos parlamentares. Ela informa que em 24 audiências públicas, a comissão ouviu apenas 5 pessoas relacionadas à política. Justiça. Integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, avalia que várias propostas em análise no colegiado não teriam utilidade ou eficácia nenhuma para melhorar a vida da população. Para ele, há projetos que vão onerar o Estado de 2 formas, quando forem aprovados e quando forem revogados. Só nesse primeiro ano nós temos 6 mil projetos, a maioria inútil, não atinge o fim que se espera, e a casa fica se preocupando com esses inúmeros projetos, desde nome de rua, dia do surfista, criação de SUS para cachorro, obrigar a loja a vender só um pé de calçado, obrigar todos os celulares a terem chip para escutar rádio, enfim. Além de tomar a pauta e custar muito caro, que o Congresso custa 10 bilhões de reais por ano, vai precisar ter um outro parlamentar no futuro, ou um Congresso que revogue essa lei e de novo tem esse custo enorme para fazer essa revogação. Então eu tenho tomado uma atitude desde o início de proibir que esses projetos ruins eles passem. Justamente porque nós não precisamos de mais leis. Nós precisamos de poucas e boas. Gilson Marques ressalta ainda que essas propostas desnecessárias, como as que discutem nomes de ruas, tomam o lugar de pautas importantes, como a reforma tributária e as mudanças no Pacto Federativo. Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, protocolou o requerimento para a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Oficiais de Justiça. De acordo com o parlamentar, a categoria é indispensável para a efetividade da justiça. O colegiado deve ser instalado no início de 2020. Economia. A proposta de reforma tributária em análise no Congresso prevê a unificação de tributos sobre o consumo, criando o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS. De acordo com José Ricardo, do PT do Amazonas, a fórmula vai impactar diretamente a Zona Franca de Manaus. Ele explica que a carga tributária e a arrecadação não serão mais definidas pelo local onde os bens e serviços serão produzidos, mas sim onde serão consumidos. Com o objetivo de reverter esse cálculo, José Ricardo apresentou uma emenda para manter os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus e garantir o funcionamento das indústrias. Segundo o parlamentar, manter a política de incentivos vai permitir que as indústrias permaneçam na região. Apesar de se buscar uma diversificação na economia do estado do Amazonas, hoje é muito forte o impacto em relação à Zona Franca, porque nós temos indústrias que já se instalaram há mais de 30 anos. Tem indústrias de grande porte, como a de motocicletas, por exemplo, que fabricam 100% esses produtos lá na Zona Franca. Tem um processo de fabricação de componentes, tem uma série de fornecedores também instalados. Então hoje nós temos aí em torno de 600 empresas hoje se sustentando por conta da política de incentivos. Se você tira os incentivos, as empresas elas saem de lá
logicamente vão buscar algum outro lugar com mais viabilidade econômica. Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, entende que a simplificação da cobrança de impostos beneficiará principalmente os micro e pequenos empreendedores. O deputado sustenta que a proposta da reforma tributária precisa facilitar a vida da população que, com a crise econômica, está criando seu próprio negócio. Rodrigo Coelho ressalta que a guerra fiscal entre os estados e as legislações municipais dificultam a instalação e a manutenção das micro e pequenas empresas. Ele lembra que a proposta em análise no Congresso prevê a unificação de vários tributos. Simplificando hoje, em especial, unificando PIS, COFINS, ICMS, ISS, são tributos que têm muita semelhança, e simplificando ele vai facilitar muito a vida e o dia a dia dessas empresas e, consequentemente, do cidadão, que também acaba sendo penalizado, as pessoas mais simples até as mais abastadas, da mesma forma, pagam a mesma quantidade de tributos, o que é ruim, prejudicando assim o consumo e, consequentemente, a geração de empregos. Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina, elogia o trabalho realizado pelo governo federal em defesa dos empresários. Ele cita a medida provisória da liberdade econômica já aprovada pelo Congresso. O parlamentar enfatiza que o governo vai continuar dando oportunidade aos empresários para que possam gerar mais emprego e renda. Átila Lins, do PP do Amazonas, comemora o trabalho realizado pelo Congresso neste ano, com a aprovação de projetos que garantem suplementação de recursos para ministérios e órgãos do governo federal, incluindo o aumento do repasse de dinheiro da cessão onerosa do pré-sal aos estados e municípios. Segundo Átila Lins, esses recursos serão encaminhados para assistência social, a construção de estradas, o programa Minha Casa Minha Vida, o pagamento dos compromissos assumidos pelos entes federados e para as áreas de saúde e educação. Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, critica a aprovação pela Câmara do novo marco legal do saneamento básico. De acordo com o parlamentar, a medida afeta diretamente a arrecadação do Estado brasileiro. O novo marco legal do saneamento, aprovado em 11 de dezembro no plenário da Câmara, facilita a privatização dos serviços de tratamento de água e esgoto e prorroga o prazo para o fim dos lixões. Representantes do setor de energia renovável trouxeram à Comissão de Minas e Energia da Câmara suas demandas para que a matriz continue crescendo no Brasil. A ideia é que a Subcomissão de Fontes Renováveis de Energia e Biocombustíveis discuta em 2020 formas de investimento e incentivo às energias solar e eólica e a produzida pelas pequenas centrais hidrelétricas. Quem traz mais detalhes é Noeli Nobre. O assunto foi discutido em audiência pública a pedido do deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. Acho que o papel dessa subcomissão, que é uma subcomissão permanente, é a gente estar produzindo soluções também. Então não adianta só a gente debater e encontrar os problemas sem ter soluções. Então o papel nosso aqui é propor projetos de leis, PEC, tudo aquilo mais que for necessário para a gente construir esse caminho dessa sustentabilidade do mercado, essa sustentabilidade das fontes renováveis de energia. Sandro Yamamoto, da Associação Brasileira de Energia Eólica, destacou que a fonte eólica é hoje a segunda em capacidade instalada, perdendo para a hidrelétrica. O Brasil é o 8º país no mundo em capacidade instalada. Isso foi o final de 2018. Em 2019, o país não instalou muitos parques eólicos em razão de não ter havido muitos leilões em 2016. Existe um intervalo de 3 anos entre estudos e instalação. No setor de energia solar, Guilherme Susteras, da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, lembrou que hoje a fonte representa apenas 1,4% da matriz energética brasileira, o que para ele representa uma oportunidade de crescimento. É importante manter este ritmo de contratação de leilões, porque o Brasil vai crescer, está crescendo, vai crescer, a gente vai precisar dessa energia, vai precisar de todas as fontes de energia, inclusive descentralizada. Por sua vez, Sevan Naves, da Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas, reclamou de um baixo uso do potencial hidrelétrico brasileiro. Os Estados Unidos já usam 90% do seu potencial hidrelétrico. O Brasil não usa nem 20%. E Goiás, aqui na nossa região, nem 10%.
Então nós estamos ainda muito longe de usar nosso potencial hidrelétrico, que é a energia mais barata, menos poluente. Outro ponto destacado por Sevan Naves é que as energias alternativas não concorrem entre si, mas são complementares. Para ele, a complementaridade ideal se dá entre as fontes hidráulica e solar. Isso porque a fonte solar gera energia das 8 da manhã às 4 da tarde, enquanto a hidrelétrica acumula água para gerar das 4 da tarde às 9 da noite. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Saúde. Projeto de Paulo Benston, do PTB do Pará, regulamenta a distribuição de medicamentos oriundos de doações. De acordo com a proposta, os farmacêuticos serão responsáveis por identificar e avaliar o prazo de validade dos remédios doados. A gente visa, assim, que não haja desperdício, isso já pensando também num projeto que fizemos sobre remédios vencidos, não poderem ser descartados em lixo comum. Nós fizemos um projeto já há algum tempo sobre cada farmácia recolher o próprio medicamento vencido. E aí tivemos a ideia do medicamento não vencido. Acho isso importante porque você vai ter como economizar na compra de medicamentos pelas secretarias de saúde e também vai ser uma forma da população se mobilizar para ajudar aqueles que não têm condições de comprar medicamentos, haja visto, o preço não é barato. Segundo Paulo Benston, as vendas de remédios no varejo em 2017 alcançaram 162 bilhões de doses. Anualmente, cerca de 24 bilhões de doses não são utilizadas no Brasil e vão para descarte. Ainda de acordo com o parlamentar, o Brasil aparece entre os países mais consumistas de medicamentos do mundo. A bancada de Mato Grosso na Câmara destinou recursos para a Santa Casa de Rondonópolis, mas até agora o dinheiro não chegou ao município. José Medeiros, do Podemos, ressalta que a população está aflita, porque Rondonópolis é um polo que atende a 19 municípios e a Santa Casa recebe cerca de 600 mil pessoas de toda a região. O projeto de Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, pretende destinar 10% das emendas parlamentares para a educação, sem prejuízo dos 50% já obrigatórios para a saúde. O deputado disse que a proposta é resultado de seu trabalho como subrelator de execução orçamentária da Comissão Especial, que acompanhou a aplicação de recursos pelo Ministério da Educação. Educação. Emenda de autoria de Ted Conte, do PSB, pretende destinar R$2 milhões para o Instituto Federal de Educação do Espírito Santo. O valor será aplicado em pesquisas específicas em 7 municípios, que produzem diferentes produtos e precisam de tecnologia e inovação. O parlamentar cita as cidades que serão beneficiadas. Esse montante ele vai beneficiar 22 campi no estado. É um total que será utilizado em ações de formação científica e pesquisas voltadas para as regiões onde são instalados os IFES. Então, por exemplo, nós temos R$1 milhão, que ele vai ser dividido 270 mil para o IFES de Guarapari, 200 mil para o IFES da Serra, 130 mil para o IFES de Vila Velha, 100 mil para o IFES de Piúma, 100 mil para o IFES de Montanha, 100 mil para o IFES de Venda Nova e, enfim, 100 mil para o IFES de Cachoeiros de Itapemirim. A nossa intenção é que esse dinheiro ele seja voltado para pesquisas dos IFES dessas regiões em cima daquilo que realmente o município onde tem esse campus, ele trabalha naquele produto ou naquela pesquisa que vai beneficiar a sua própria região. Ted Conte acrescenta que toda a bancada do Espírito Santo está focada no fortalecimento da educação no estado. Ele informa que há ainda uma emenda de bancada no valor de R$50 milhões, que também será destinado aos 22 campi dos institutos federais para financiar projetos de pesquisa e extensão. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi convocado pela Comissão de Educação da Câmara para explicar suas declarações sobre supostas plantações de maconha em universidades federais. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, critica o comportamento do ministro e afirma que ele tenta criar polêmicas falsas para apresentar soluções falsas para o setor. Já para Darcísio Peronde, do MDB do Rio Grande do Sul, o ministro Abraham Weintraub foi firme, claro e seguro ao apontar problemas graves das universidades. O parlamentar lamenta que alguns deputados da oposição tenham se excedido durante a audiência na Comissão de Educação, que ouviu o ministro. Homenagem.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT, celebra os 40 anos de fundação da Escola Zita Costa Lima, em Icapuí, no Ceará. O deputado destaca os relevantes serviços prestados por todos que fazem parte da comunidade escolar. José Ayrton Félix Cirilo também homenageia Expedito Ferreira da Costa, que recebeu honras da Assembleia Legislativa do Ceará nas comemorações do Dia do Engenheiro de Pesca. Segundo o congressista, o empresário, conhecido como o Rei do Camarão, é um dos maiores exportadores de crustáceos do país. Márcio Gerri, do PCdoB, comemora o reconhecimento pela Unesco do Bumba Meu Boi do Maranhão como patrimônio imaterial da humanidade. O parlamentar expressa que o folclore é uma manifestação envolvente e uma marca cultural que tem a cara do Maranhão. Segurança Pública. Uma lei já em vigor e aprovada neste ano pelo Congresso obriga o agressor a ressarcir ao Sistema Único de Saúde os custos dos serviços prestados às vítimas de violência doméstica. A nova legislação é oriunda de projeto de Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte. Ele explica por que apresentou a proposta. O SUS atende milhares de mulheres que necessitam de atendimento ortopédico, cirurgias reparadoras, tratamento de queimaduras. São procedimentos caros e até agora quem pagava era a sociedade. Agora o criminoso é quem vai pagar. A nossa ideia é que o criminoso também arque com os custos com os dispositivos de segurança, que são conhecidos como os botões de pânico, uma ferramenta que busca evitar novas agressões. Para Rafael Mota, a obrigação de o agressor reparar todos os danos à vítima pode servir como mais um fator de desestímulo à prática de violência contra a mulher. De acordo com o parlamentar, uma mulher é agredida a cada 2 minutos no Brasil e 12 são vítimas de feminicídio diariamente. Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, está preocupado com a violência contra os motoristas de aplicativo no país. O deputado cita um assassinato ocorrido na cidade de Olinda e outras 4 mortes registradas recentemente na Bahia. Ele pede empenho das autoridades e das empresas que trabalham com os aplicativos na proteção dos profissionais. Capitão Wagner, do PROS do Ceará, lembra que antes da Lei 13.886 de 2019, já em vigor, a realização dos leilões dos bens apreendidos em operações contra o tráfico de drogas levava em média 10 anos. O deputado analisa que, com a mudança recente na legislação, o processo é concluído em aproximadamente 3 meses. Capitão Wagner detalha que entre 20% e 40% dos recursos obtidos com a venda dos bens apreendidos são direcionados para equipar as polícias para investimento em prevenção ao tráfico e para o próprio sistema penal, como obras de reforma ou construção e manutenção de presídios. Toda fonte de financiamento para a segurança pública é importante. O crime, ele tem várias fontes de financiamento. O crime é de fato organizado e por conta disso é importante que o Estado garanta, justamente quebrando essa logística do crime, confiscando os bens dos traficantes, sejam os veículos, sejam os imóveis, sejam joias ou o dinheiro que esteja nos bancos e transformando esses recursos em um fundo que vai manter tanto as polícias como o sistema prisional e também vai trabalhar de forma preventiva a questão da educação junto às crianças. Integrante da comissão que analisou o pacote anticrime, Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, explica que grande parte do colegiado defendia a proposta apresentada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. No entanto, na avaliação do parlamentar, parte significativa do projeto ficou prejudicada. Ele considera que a retirada da prisão em segunda instância foi um prejuízo expressivo. Em torno de 75% foram favoráveis ao que o ministro gostaria, ao que o governo gostaria, mas quase 30% os votos foram contra o governo. Quer dizer, não acataram o que estava no pacote anticrime. Um ponto que eu vejo que deveríamos ter vencido e perdemos a prisão pós-julgamento em segunda instância. Eu acho que isso foi um prejuízo muito grande para a sociedade brasileira. Coronel Crisóstomo acredita que o tema da prisão após condenação em segunda instância, preterido no pacote anticrime, poderá ser revertido com outras propostas sobre o assunto que serão votadas na Câmara e no Senado. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de Tércia Guimarães e Márcio Salema. Boa noite para você e um feliz ano novo. Boas festas! A Voz do Brasil está de volta na quinta-feira. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.